Estamos de volta, esse é o nosso Visita. Obrigada pela sua companhia e participe com a gente. Os canais estão aparecendo por aqui. É um prazer ter você nesse primeiro domingo do ano, começando 2025 com o pé direito. Hoje nós estamos recebendo a prefeita Suelen Rosim, prefeita de Bauru, que falou sobre a vida pessoal no primeiro bloco. Também trouxe um pouco aí dos gargalos, os desafios, os principais para 2025, são muitos. E a gente falando da máquina pública, né, que a gente é acelerado, quer resolver, muitas vezes tem que dar tempo ao tempo, o tempo do processo, da burocracia que existe, né? E aí também protege o dinheiro público por um outro lado, quando acontecem aí os problemas, a gente consegue justificar, certo, Suelen? Mas apesar desse tempo aí que corre, que escorre pelas mãos praticamente, você conseguiu fazer muitas coisas boas, principalmente no centro da cidade. Por exemplo, pessoal, quando a gente reportou aqui direto na Record Paulista sobre a Avenida Rodrigues Alves, você acompanhou com a gente essas reformas, né? E muita gente nas ruas falando, nossa, finalmente aconteceu o recapeamento que precisava aqui do zero. E ao mesmo tempo, essa situação do calçadão da Batista, já há 30 anos na mesma situação, precisando de uma atualização, principalmente quanto à acessibilidade, e você vem no seu mandato também, como a gente disse, em 125 anos quebrando tabus, conseguiu também, mesmo com o tempo correndo, fazer essas mudanças importantes que Bauru aspirava por muitos anos. A gente tem uma cidade que tem seus problemas crônicos de muitos anos, mas também é muito assim, eu falo, não tem nada que tem 5 anos, 6 anos, não, é sempre assim, 30, 40. Bairros que estão com problema de infraestrutura há 50 anos, só teve aquela massa asfáltica que nunca mais voltaram a fazer aquela manutenção de fato necessária. Então, foi de fato para a gente tentar primeiro levantar tudo isso, ver o que a gente teria de recurso para poder aplicar. Eu nunca escondi que a gente queria fazer um governo também voltado para a infraestrutura, mas isso significa que não tenha sido o governo que mais investiu em escolas, né? No sentido de construir novas, de reformar as existentes. Eu falei muito na época de início, né, de arrumar a casa, que era uma das coisas que era uma frase que eu falei muito na minha campanha de 2020 para 2021. E eu falava nas ruas isso, a gente vai fazer o que a gente tem que funcionar direito. E coisas muito básicas, a gente tinha secretaria que chovia dentro, precisava todo mundo parar os computadores por conta disso. A gente reestruturou e colocamos algumas secretarias, unificamos algumas até para melhorar esse trânsito de processos, para a gente conseguir ter melhores condições de trabalho. Trocas de equipamentos, a gente tinha máquinas da década de 70 que já não funcionavam mais. Então, a gente teve que investir nessa base da prefeitura para conseguir. Agora, nós estamos finalizando, por exemplo, um plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, que envolve não só essa discussão do piso salarial, mas também envolve uma reestruturação da máquina, uma reforma administrativa, né? Em coisas que hoje não tem numa secretaria Y e que não se tem mais em uma prefeitura, mas está lá, aparecendo na prefeitura de Bauru. Então, acho que essas coisas de arrumar o que é interno para a gente conseguir funcionar, em termos de zeladoria, a gente avançou muito, pintura, deixar uma cidade mais bonita, iluminação, a gente conseguiu uma primeira etapa, agora em 25 tem uma segunda etapa. Então, assim, é realmente você deixar a coisa mais interna, às vezes não aparece tanto, aparentemente, mas só a gente que está lá na prefeitura sabe o quão complexo era para todo mundo. Desde um programa, por exemplo, de leis. Você tinha que procurar as leis existentes no município. Ir lá no livro, super antigo, 1 a 1, e achar página a página. Agora você entra no site da prefeitura, digita a palavra que você precisa, você consegue buscar a lei que fala sobre aquele assunto. Então, você imagina o tempo que o servidor tinha para conseguir parar e fazer isso. Então, uma coisa que, será que importa muito para quem está em casa? Não necessariamente, mas para o funcionamento nosso interno, sem dúvida faz muita diferença. A assinatura digital, se eu viajo, nossa, se eu não estou, tem que voltar para assinar. Hoje eu posso assinar à distância. E são coisas que foram aplicadas e implantadas dentro da nossa gestão. E, óbvio, tem um caminho pela frente ainda, mas a gente já pode celebrar esses avanços. Questões simples, administrativas, né? Administrativas. Eu falo porque, né, as pessoas não sabem, mas é tudo um processo. Agora é uma fase que a gente está entrando agora, que é um sistema integrado com o Estado e o governo federal, que você põe zero papel na prefeitura. É tudo tramitado via sistema. Né, um sistema informatizado e que está disponível, inclusive, gratuitamente para os municípios. E a gente era um município que não tinha tudo papel. Aquele carrinho, aquele monte de coisa para a gente despachar. Então, a ideia é que em 25 a gente não tenha mais isso. E tudo que vai chegando já vai entrando nessa linha mais otimizada também, né? Exatamente. Falando em tirar do papel,
finalmente nós vimos o HC também funcionando, né? O Hospital das Clínicas. Até essa conquista é uma conquista de todos nós, e eu sempre falei isso publicamente. O nosso governo tem a grata alegria de poder trabalhar a interlocução junto com o governador Tarcísio para garantir os recursos e a permanência da sua abertura definitiva, mas a gente que acompanha, né, todo mundo da imprensa sabe que era uma luta de muita gente, de outros prefeitos que passaram antes de mim, né, aquela cobrança. Na época da pandemia ele apareceu muito mais, porque o hospital estava fechado e a gente com necessidade de leitos e aqueles andares todos vazios e aquela aflição de não ter o que colocar. A gente teve que colocar monitor respirador dentro do pronto-socorro central, um lugar super inadequado, que inclusive está reformando agora, para poder atender hoje. E hoje a gente tem o HC, então isso já é uma conquista que eu diria que, óbvio, a gente celebra, porque o governador Tarcísio garantiu os recursos que não estavam previstos naquele momento, mas acho que tem a contribuição de todo mundo, né? O próprio Ministério Público, eu lembro que o doutor Comono, na época, cobrou muito a abertura do HC. Então, acho que é tanta gente envolvida que eu acho que agora a gente só tem que celebrar. Eu tenho a grata alegria de poder, nesse momento, saber que se não tem um alinhamento com o governo do Estado, a gente sofre muito mais. E hoje a gente pode dizer que a gente consegue ter esse diálogo, né, e poder ver o HC uma realidade. Isso, governabilidade é importante, muita gente percebe esse contato entre os políticos acontecendo também no governo Suelen Rosim. E falando sobre saúde, só para você ter um panorama de como funciona na cidade de Bauru, nós temos aí o Hospital Estadual, o Hospital de Base, o Hospital Manuel de Abreu, o Hospital das Clínicas, que nós acabamos de falar aqui, o HRAC USP, o Centrinho, são todos aí aparatos do Estado, mas nós temos também os aparatos dentro da prefeitura, como, por exemplo, o que é da gestão aí do município, o pronto-socorro central, as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, as UBSs, as unidades básicas de saúde, o USF, unidades de saúde da família, e em breve temos o Hospital Municipal, recentemente já inaugurada a Policlínica. Nós ampliamos a Policlínica, deu a possibilidade de aumentar 60%, né, ampliar os atendimentos, a gente quer fazer isso aumentar muito mais, né? Porque a gente entende essa demanda. E eu acho que o Hospital Municipal, das cidades do mesmo porte que a nossa, a única cidade que não tem um hospital municipal é a nossa. E eu acho que veio de uma necessidade na época da pandemia, a gente estava com os hospitais todos nas mãos do Estado e a gente com pouca flexibilidade de fazer um pouco enquanto município. Então, o Hospital ele vai trabalhar a média e baixa complexidade, porque hoje tudo que a gente tem de média e baixa complexidade vai para os hospitais do Estado. Consequentemente, aquele paciente mais grave de internação, ele acaba obrigatoriamente ficando numa fila, enquanto um outro acabou sendo chamado na sua fila de espera. Então, a gente está falando de leito, de ocupação. Então, acho que o hospital dia, que a gente fala, né, eles acabam, hospital dia, de baixa complexidade, ele vai entrar nesse sistema alinhado com o Estado. Não adianta a gente falar assim, vamos fazer um hospital municipal e o Bauru vai tomar conta sozinho. Não, acho que se não tiver essa conversa junto com o Estado para aquilo que é menos grave, tá no nosso hospital, e abrir mais vagas de alta complexidade, a gente vai ajudar em si o sistema como um todo para ajudar a diminuir o nosso tempo de espera da população nas nossas UPAs. Que em alguns momentos as UPAs ficavam como se fosse um hospital de alta, a gente esperando ali por uma vaga que poderia e deveria ter saído no hospital de alta complexidade. Então, a gente está bem feliz, acho que é uma grande conquista. Vai custar caro, é um alto investimento, mas se faz necessário para o porte da nossa cidade. Acho que Bauru precisa e merece. Então, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para isso. Agora, a gente está na fase de licitação, contratação da obra em si. Serão quase 2 anos de obras, porque é um hospital de 6 mil metros quadrados, 60 leitos, mas vai ter também algumas salas de UTI. Então, é uma estrutura bem grande. Ali, atrás da UPA do Geisel, a gente já tem uma área específica, vai ser um complexo. E do lado da UPA do Geisel, a gente vai ter também a construção do CAPS 3, que vai desafogar um pouquinho o nosso atendimento dos casos de psiquiatria na UPA do Ipiranga. Então, tem bastante coisa nova. O arrumar a casa, ele continua, né? Continua. Até porque a gente tem que limpar a casa de vez em quando, né? A casa é sempre nossa, mas com manutenções, com atualizações. Nosso tempo voa, eu queria te perguntar um monte de coisa, mas claro que o pessoal aí não vai me perdoar se eu não te perguntar sobre falta de água, sobre a ET, a estação de tratamento de esgoto. Então, para a gente finalizar. Finalizar rapidamente assim. Acho que a gente está em um momento de decisão, né? A gente está, nesse momento, na fase de contratação da estação de tratamento de esgoto, ou seja, a fase de concessão. O projeto foi aprovado.
Então, a ideia é retomar essa obra com a parceria com a iniciativa privada, que vai trazer aquela velocidade que a gente tanto busca. Eu falo, a gente já está vendo o plano B, né? O plano B já era fazer uma concessão em que no único processo a gente tem a retomada e o tratamento do esgoto 100%. E dentro disso, a contrapartida, ou seja, o que a concessionária nos dará de retorno, são as obras da Avenida Nações Unidas. Agora a gente está na fase do edital, já foi divulgado, então a nossa expectativa é na primeira quinzena, comecinho da segunda quinzena de janeiro, a gente já ter o período de abertura dos envelopes, que a gente chama, ou seja, já começar a entrar na fase final dessa concessão, para retomar essa obra dentro do primeiro trimestre de 2025, obviamente acreditando muito, confiando muito, que a gente não vai ter nenhum problema no meio do caminho, pode acontecer, a questão burocrática, mas eu acho que vai ser um grande avanço para a nossa cidade, em geração de emprego, uma questão ambiental, é fundamental. Então, a nossa expectativa é retomar agora. E com relação à água, a gente tem a perfuração de 4 poços na região do Val de Palmas para atender essa área e diminuir a dependência do Rio Batalha. A ideia é começar a perfuração, a contratação da perfuração do primeiro agora, ainda dentro desse mês nosso de dezembro, né, a fase interna. E aí, em janeiro, iniciamos a contratação para começar a perfuração do primeiro semestre. São 4 poços, adutora e reservatório, reduzindo para 12% a dependência do Rio Batalha. 12%. Aí vamos ter um fôlego a mais. Olha que beleza, gente. Quantas boas notícias para começar 2025. É claro que a gente vai acompanhar muito mais esses assuntos no jornalismo da Record Paulista, você vai acompanhando com a gente. Mas a gente está aqui para celebrar também. Então, 128 anos de Bauru. Pois é, uma cidade abençoada, a gente está super feliz. Que esse ano de 2025 seja um ano ainda melhor, né, de boas notícias, um tempo também de colheita, né, de boas entregas, de geração de emprego. Acho que Bauru é a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, não por acaso, de um povo trabalhador, de um povo super animado, um povo que celebra. Então, eu torço muito para que os nossos próximos 4 anos, e vocês podem ter certeza e ter o nosso compromisso, a gente vai se dedicar ainda mais do que nos primeiros 4 anos, para a gente ter uma cidade ainda melhor. Que bom. E é isso. Sucesso, Suelen. Obrigada, viu? A gente deseja sucesso, porque quando, gente, sucesso vem para a prefeitura, para a prefeita, vem para todo mundo também a consequência. Obrigada, né? Então, parabéns, pessoal da Record. Que Deus abençoe muito vocês, que seja um ano de 2025 de muito sucesso, muita audiência. Se Deus quiser, que Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Obrigada. E obrigada a você, viu, por estar com a gente nesse primeiro domingo do mês. Coisa boa, né? Começar junto com o pé direito e com muito mais para você, mais notícias boas chegando. Você sabe que esse ano é o nosso compromisso com você, porque sempre foi assim desde o início, né? Aliás, o Visita completa 4 anos dessa fase de apresentação em agosto desse ano. E Bauru, essa cidade de trabalhadores, também é uma cidade muito acolhedora. Acolheu Suelen Rosini e acolhe também. É um prazer ter você entrando aí no nosso estúdio todos os domingos e eu entrando na sua casa todos os domingos às 9h30 na Record Paulista. Domingo que vem, tamo junto de novo, hein? A gente se vê. Um grande beijo e feliz 2025. Até lá!